Ora, vamos então dar início à segunda sessão desta manhã, à conferência da doutora Susana Goulart Costa, intitulada Autonomias exigidas, autonomias perdidas, os Açores entre 1892 e 1938. A doutora Susana Costa é doutorada em História Como eu dizia, a doutora Susana Costa é doutorada em História pela Universidade dos Açores e professora associada à Congregação na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade dos Açores, sendo diretora do Departamento de História, Filosofia e Artes desde 2020. Nesta universidade leciona disciplinas da área de História Moderna e Contemporânea e da área do Património Cultural. É investigadora integrada do CHAM, do Centro de Humanidades da Universidade Nova de Lisboa e da Universidade dos Açores. É coordenadora da Cátedra Unesco Patrimónios Atlânticos e Insularidades da Universidade dos Açores e coordena igualmente o projeto de investigação DIU 500, História Religiosa dos Açores, contributo para as comemorações dos 500 anos da Diocese de Angra, a celebrar em 2034. E eu quero desde já dar os parabéns por este projeto, porque efetivamente há poucos meses atrás, estando no arquivo apostólico Vaticano, tive conhecimento que os Açores estão a fazer um levantamento exaustivo da documentação relativa à Diocese de Angra nesse mesmo arquivo, coisa que infelizmente nós não temos relativamente à Diocese do Funchal. Portanto, muitos parabéns, e isso é de facto pioneiro. Não temos. Não temos. É pioneiro, é de facto pioneiro, e portanto eu fiquei na altura extremamente satisfeito, com uma pontinha de ciúme, na verdade, porque estava de fazer o mesmo para o Funchal. Portanto, os meus parabéns. Doutora Susana Costa, muito obrigado, seja bem-vinda. Tem 50 minutos. Muito bom dia a todos, muito obrigada. Com este repto do Dr. Fernando, quase que me apetece mudar o título da comunicação e falar sobre o projeto DIU 500. Não o farei. Eu queria naturalmente agradecer, muito reconhecida, ao convite da Secretaria Regional do Turismo, Ambiente e Cultura, nomeadamente e em particular à Direção Regional dos Arquivos, das Bibliotecas e do Livro, e portanto uma palavra muito especial ao Dr. Filipe dos Santos e naturalmente extensível ao Centro de Estudos de História do Atlântico, do saudoso Dr. Alberto Vieira. Agradecer a excelência da logística, da organização, portanto tudo absolutamente extraordinário, e cumprimentar muito em particular o moderador da mesa, o Dr. Fernando Tavares Pimenta. Antes de iniciar, duas notas prévias, e cumprimentando a todos vós, para especificar que esta minha partilha convosco insere-se especificamente no campo científico da história, portanto é dentro dessa área científica que irei desenvolver a minha conferência, e, em segundo lugar, é um estudo de caso para o arquipélago dos Açores, que vai deambular entre fins do século XIX e metade do século XX, e, portanto, é uma perspectiva, eu diria, assumindo desde já a potencialidade e a fragilidade desta perspectiva, uma leitura endogâmica, porque é um estudo de caso e que, portanto, depois precisa de ser articulada e dialogada com outras realidades. Parte do óbvio, mas que, como apercebi provavelmente na discussão de ontem, como a professora também de forma extraordinária já há pouco referiu, partimos num território da fragmentação, da insularidade e do conceito que, do ponto de vista da discussão das autonomias, é particularmente importante. Mais do que um isolamento, é um insulamento. E isto, digamos, será uma estrutura fundamental para perceber a diversidade geográfica e a distância que o mar Atlântico nos dá dentro de aquilo que nós falamos das Ilhas Afortunadas, que é o conceito da Macarronésia ao longo da história. Parto de finais do século XIX
porque é durante este período que se vai debater as questões autonómicas e respeitando naturalmente a dificuldade em conceptualizar o que é, na perspectiva atual, a autonomia, que para os coevos era um conceito aplicável à realidade que queriam implementar. Parto desta leitura autonómica com esta consideração demográfica, para além da fragmentação territorial, com um volume demográfico no total dos Açores em 1890 com 249.135 habitantes, para que pus os dados do censo de 2021 para percebermos todo o histórico sociodemográfico que a região autónoma dos Açores tem atravessado, porque temos mais coisa, menos coisa, fazendo uma matemática muito imatura, temos aproximadamente ainda menos população do que tínhamos no final do século XIX. Portanto, e isto é um dado para percebermos o batismo da minha conferência entre as autonomias perdidas ou desejadas. Falo-vos, portanto, em primeiro lugar, daquilo que foi a luta pelo o primeiro movimento autonómico, que nasce nos Açores, precisamente no final do século XIX, por uma multiplicação de fatores que eram, efetivamente, capazes de despolutar um arrazoado público de contestações. Em primeiro lugar, algo que vinha desde as consequências da implementação do sistema liberal, que tinha a ver com a nova organização da propriedade no país e que tinha a ver com o imposto da contribuição predial, que é formulada do ponto de vista legal em 1852, mas esta reorganização da propriedade levantou um conjunto de murmurinho público, popular, não elitista, mas popular, e isto é bastante importante, e que de facto deixou um desconforto imenso sobre as questões da contribuição sobre o território. São, com alguns estudos, embora não seja um tema ainda excessivamente trabalhado, conhecidas os motins e os levantamentos populares, nomeadamente de 1869, que ficou conhecido como o Ano do Barulho, onde em várias ilhas houve uma invasão das câmaras municipais e onde se queimaram vários livros municipais, porque eram nesses livros que estavam inscritos as propriedades e os impostos, a dízima paga até aí. E, portanto, a contribuição predial, no final do século XIX, quando ela começa efetivamente a ser concretizada nos Açores, deixa um rastilho de contestação que é muito relevante. Um outro fator tem a ver com a indústria transformadora do álcool, nomeadamente pela produção da batata doce, não apenas, mas acima de tudo, baseada no cultivo e na transformação da batata doce de álcool, e que tinha um profundo impacto na exportação deste produto, nomeadamente para o vinho do Porto. Só para terem uma ideia, 2/3 do álcool que era necessário no continente vinha precisamente da produção das fábricas açorianas, ou seja, cerca de 68% do álcool que chegava ao continente e que era consumido nas indústrias nacionais tinha origem açoriana. Ora, a partir das décadas de 1880 a 1890, não só com o decréscimo da produção vinícola, mas, acima de tudo, por uma questão protecionista por parte do Estado liberal, bastante periclitante, como sabeis, no final do século XIX, o Estado português decidiu aumentar e congelar a produção do álcool nos Açores, determinando o encerramento de fábricas açorianas. Havia 5 fábricas de produção do álcool e apenas acabou por subsistir uma fábrica de produção do álcool, e isto, de facto, fez com que a elite, que estava bem abastada e ganhava imenso nesta produção e exportação do álcool, começasse um propósito de efetiva contestação às medidas monopolistas sobre o álcool.
Um terceiro fator tem a ver com as consecutivas e que no final do século XIX são bastante veementes sobre a uniformização da moeda. No arquipélago dos Açores circulava uma moeda com um diferencial de cerca de 25% e isto significava que a situação monetária, fiscal, contributiva era bem mais confortável para os açorianos, só que a nível nacional, com a crise que se está a assistir no final do século XIX, nomeadamente a nível do Império, o ultimato inglês, todo o processo nacional, mas internacional da corrida à África, portanto, todo este movimento geoestratégico internacional vai exigir também uma ameaça por parte do governo para que haja uma uniformização da moeda, e isto, mais uma vez, foi um fator que levantou um grande brado na opinião pública. E um outro fator que era, efetivamente, a ameaça também para encerrar o Tribunal da Relação, um tribunal de segunda instância e que também implicava a morosidade, ainda um aprofundamento na morosidade das soluções de caráter jurídico. E isto são, no dizer de Gil Montalverne de Sequeira, aquilo que eram as grandes questões açorianas, neste opúsculo que ele publica em 1891, e a efervescência que se cruzava nestas várias questões, nomeadamente com os desembargadores, nesta farpa queirosiana publicada em 1871, que Portugal com os Açores é indesgotável, de desembargadores. Às vezes, os jornais dos Açores, tomando um ar severo, voltam-se para a metrópole e dizem-lhe no rosto madrasta. E o reino envergonha-se e manda-lhes com todo o zelo desembargadores. Basta, exclamam os Açores afogados em tanto carinho, basta de segunda instância, e a metrópole, inexaurível no seu amor, continua impassível a verter-lhe nos seios catadupas de desembargadores. E, portanto, as farpas de Essa a falar sobre estas questões do Tribunal de segunda Relação de Instância, que são agravadas de todas estas efervescências, não só com a imigração, neste caso as caricaturas muito relevantes do final do século XIX, com a imigração para o Havaí, e o motivo da contestação pelo aumento dos impostos, que, acima de tudo, uma das razões que sustentava o aumento das contribuições era o amarramento dos cabos submarinos no Faial, do final do século XIX, e a ironia deste caricaturista açoriano, dois irmãos, o António e o João Cabral, que aqui, nesta caricatura, ironizam sobre as várias valências dos cabos, cabo de enxada, cabo da vassoura, etc., etc., para contestar o aumento de impostos que revertia a favor da instalação do cabo submarino nos Açores, nomeadamente na ilha do Faial. E esta é a componente pública que, na imprensa periódica da época, abaixo os novos impostos, ao comício, e em 1890 também o povo açoriano, ficará como uma frase relevante, o povo açoriano não pode, não deve, nem quer pagar mais. E também na caricatura diz o João Cabral, no seu jornal O Piste, em consequência de estarmos condenados a morrer no mar de impostos e contribuições, o Piste resolve fazer a aquisição de um fato de mergulhador para o que der em vier, portanto, seria, obviamente, uma inundação completa de tudo. Ao mesmo tempo em que a imprensa periódica chamava a atenção do público para todo este emaranhado de questões crispadas do ponto de vista, acima de tudo, financeiro, nós percebemos que há um impacto popular, nomeadamente quando, em 1874, é delineado aquilo que é o primeiro hino popular Autonomia dos Açores, e só este título daria aso a uma reflexão que, infelizmente, não temos tempo aqui, ou também o desenho e a divulgação da primeira bandeira autonómica, que é hasteada pela primeira vez também na década de 1870 como uma proposta.
O desígnio ensaístico sobre a autonomia levava a várias posições que, de facto, se tentava decidir. Seria uma independência, iríamos pela uma autonomia, iríamos para um separatismo, e em 1891 o Jacinto Cândido, no Diário dos Açores, afirmava que havia interpretações que o modelo mais adequado seria o modelo separatista, mas que não se tratava-se apenas de um mero sonho, de uma mera utopia. Também o Antero de Quental, no ano do seu suicídio, em 1891, escreve a Alberto Sampaio. Por aqui, referindo-se a Ponta Delgada, onde estava, a ideia de que a Inglaterra, como indemnização, pode lançar mão destas ilhas, sorria muita gente. E desabafa ainda Antero. Confesso-te, apesar de tudo, que preferia muito que ficássemos unidos a Portugal para depois entrarmos como Estado Federal na União Peninsular. Sabes quão pouco me sinto português, mas ainda me sinto menos inglês ou americano. E, portanto, era um desabafo claramente de posicionamento sobre a eventual proposta autonomista, que não invalidava ainda uma terceira via, não de Tony Blair, mas uma via sobre a independência que é formulada pelo feialense António de Ávila Gomes, em que diz claramente que a solução não era nem autonómica, não era o separatismo, era efetivamente uma independência. E é nesta contestação de modelos que, em 1892, vemos a apresentação da primeira proposta, o primeiro projeto autonomista, por parte, há pouco a professora Isabel falou, no Aristides Moreira da Mota, que leva à Câmara dos Deputados este primeiro projeto, que acaba por não ser aprovado porque a sessão terminou, e mantinha-se, todavia, um debate público. Em 1893 é fundado este jornal, claramente batizado e com o seu objetivo claro, a autonomia dos Açores, e em 1893 a campanha continuava com a propaganda sobre a autonomia administrativa dos Açores, também de Aristides Moreira da Mota, que tentava novamente ir consolidando esta com um pendor mais radical do que o modelo anterior. Ou seja, nós temos imprensa pública com caricaturas, temos brochuras, temos propostas e temos todo aqui um conjunto, diria, de oferta, claramente, que também tinha um pendor popular. Nós começamos a ver nos jornais estes anúncios que claramente denotam o impacto público que esta ideologia autonomista, talvez seja abusivo dizer, mas vou conceptualizá-la assim, que era um anúncio, por exemplo, da sapataria autonomista ou, por exemplo, as gravatas autonomistas que se vendiam. Eu confesso que ainda não encontrei nenhuma gravata autonomista em nenhum acervo de família, mas é interessante perceber a forma como, do ponto de vista do comércio, a sapataria autonomista, as gravatas autonomistas, parece que há aqui um pendor público de tentar atrair uma massa popular mais densa para o ideal autonómico e que se vê concretizado no subajamento conhecido, o decreto de 2 de março de 1895, que finalmente, pela primeira vez, vai implementar uma autonomia administrativa, pura e simplesmente administrativa, aos distritos de Ponta Delgada, em 1895, em 1898 ao distrito de Angra e depois aqui aplicado ao distrito do Funchal, em 1901. E o impacto público é, por exemplo, notado que quando nas bem impactantes festas do Senhor Santo Cristo, em maio de 1895, mais uma nova caricatura com vários dos intervenientes que tinham estado politicamente mais envolvidos na luta pela autonomia, com este, diria, quase brasão autonómico, que é a famosa caricatura do António Cabral sobre a torre autonómica, que de facto é uma peça artística bastante
interessante. E a festa fez depois do decreto de 1895, tentando naturalmente angariar toda a comunidade açoriana para o benefício do decreto de 2 de março de 1895, até que uma das linhas de divulgação era a necessidade de todo o arquipélago festejar este decreto, esta conquista política, para nós, administrativa, no conceito real do termo, que se tinha conseguido no final do século XIX, e esta aproximação, esta tentativa de haver uma confraternização entre os dois distritos que estavam a beneficiar do decreto, é esta viagem interessante do Francisco Muniz Barreto Corte Real, que decide sair da Terceira para ir num famoso barco de papel até São Miguel para abraçar os seus contemporâneos autonomistas em 1895, o barco que ficou conhecido como o Barco da Autonomia e que atualmente se encontra em depósito no Museu de Angra do Heroísmo. Há, portanto, uma grande comemoração pública, um grande agrado, e que em 1901 a visita de Dom Carlos e de Dona Amélia vai sustentar, vai reforçar a implementação do decreto de Índice Ribeiro, com a circunstância de que o único distrito que não solicitou a aplicação do decreto foi o distrito da Horta, argumentando que não tinha condições, nomeadamente financeiras, para conseguir cumprir todos os pressupostos do decreto. A República não alterou os princípios estabelecidos pelo 2 de março de 1895 e, por este motivo, o que aconteceu foi a sensação e o conhecimento claro de que o novo modelo republicano poderia ser particularmente difícil para o sistema autonómico que se vivia, quer no distrito de Ponta Delgada, quer no distrito de Angra do Heroísmo. A República, como sabem, de 5 de outubro, mas no Correio Miquelense, logo no dezembro de 1910, portanto, tinham decorrido muito pouco tempo da implantação da República, já se percebia a instabilidade que iria ser a Primeira República. Escrevia o articulista: é tempo de dizermos que não estamos dispostos a seguir acorrentados para o abismo da anarquia, ou procuremos, e sublinhei, ao menos que em nossa casa, ou seja, nos Açores, haja ordem. O que significa que o impacto monárquico era o sustentáculo deste movimento monárquico, e a diferença de regime, da monarquia para a república, estava claramente na linha de desconfiança dos autonomistas monárquicos do final do século XIX nos Açores. E esta desconfiança vai ser, eu vou ser abusiva, mas vai ser reforçada, de certa forma, com aquilo que se vai verificar durante o período da Primeira Guerra Mundial. Em 1917, um submarino alemão, Deutschland, vai atacar a cidade de Ponta Delgada. Há uma jovem, a Tomásia Pacheca, que morre com 16 anos, várias casas são destruídas, e este fator que permite e que dá uma consciência muito clara aos cidadãos de Ponta Delgada de que a ameaça germânica era mesmo palpável e concretizável, vai justificar, por um lado, nesta linha internacional, que naturalmente aqui não tenho tempo para desenvolver, vai ter esta envolvência internacional quando os Estados Unidos da América, na sua escolha para instalarem uma base naval, optam por fundamentar uma base naval americana na ilha de São Miguel, em Ponta Delgada, a qual que fica ativa entre 1917 e 1919. E esta presença de militares norte-americanos em Ponta Delgada vai abrir uma janela de nova discussão e de novas interpretações, porque para a elite monárquica e autonomista açoriana uma constatação era óbvia.
é que, enquanto os Estados Unidos da América davam todo o apoio e tinham sido particularmente sensíveis perante o ataque dos alemães, pelo contrário, na República, na jovem República, tinha havido uma negligência feroz sobre a realidade e o sofrimento do povo de Ponta Delgada. Escreve, logo em 1917, foi o governo que nem ao menos teve a delicadeza de nos manifestar o seu pesar pela afronta que sofremos com o ataque alemão. E, portanto, aqui uma bipolaridade entre os Estados Unidos da América de apoio e, pelo contrário, a profunda negligência e quase desprezo por parte da jovem República, tanto que o impacto da base americana em Ponta Delgada é tão forte que, quando se sabe, em 1919, que, portanto, terminado o conflito internacional, a base iria a ser desmontada, no 4th of July de 1919, é considerado feriado público, todas as lojas de Ponta Delgada são encerradas e há um grande festejo para agradecer e homenagear os Estados Unidos da América, mesmo neste período de fim de conflito. O ataque em 1917, a presença dos soldados norte-americanos em Ponta Delgada e o sentido de orfandade que este posicionamento por parte da República implementou vai levar a um reforço do movimento autonomista que vai ser congregado pelo movimento e da fundação de um partido regionalista que tem em causa, naturalmente, o contexto internacional, nomeadamente o 10º ponto dos 14 artigos do Thomas Wilson, que refere à autodeterminação, na altura aplicado ao Império Austro-Húngaro, mas cujas notícias nos Açores dizem claramente que poderia ser aplicado ao caso específico dos Açores. Portanto, a ideia da autodeterminação, digamos assim, começa a ser superada neste período de 1917-1918, a instabilidade da República e o desalento claramente político que os monárquicos e republicanos estavam a sentir nesta linha. E isto faz com que haja um posicionamento muito claro por parte dos defensores autonómicos. Em 1919, tenta-se aglomerar todos aqueles que, tendo várias sensibilidades políticas, deveriam se congregar em torno do Partido Regionalista e da defesa e do fortalecimento da autonomia. E diz-nos que a questão não é política para todos os açorianos, a questão é pura e simplesmente nacional. Deixa-nos empregar esta expressão, tomando-a no sentido de, com ela, resumir o conjunto dos interesses e das aspirações das novilhas dos Açores. Ao entrar nela, todas as bandeiras partidárias devem ser abatidas e todas as divergências políticas devem ser tidas como não existentes. Portanto, neste partido regionalista não pode haver distinção entre republicanos ou monárquicos ou socialistas. E, portanto, é dentro do espírito de agregação que claramente vai ser alinhado e que depois vai ter uma voz na fundação de um novo jornal, coordenado por José Bruno Tavares Carreiro, fundado em 1920, e que o objetivo é claro, logo, pouco tempo depois, estamos fartos da tirania e da má vontade do Terreiro do Paço, sempre tardio em nos ouvir e sempre célere em nos contrariar e explorar. E é dentro deste reforço daquilo que é designado como o nascimento do segundo movimento autonomista que, em 21, Francisco da Taída Faria Maia fez uma nova proposta de reestruturação do decreto de 1895, que vem a ser publicado em 1923, mas que acabou por não ser sequer discutido face ao encerramento da Assembleia na altura. E eu creio que, não tendo havido tempo para discutir este projeto a nível do Senado, é aqui que, perdoem-me a expressão, que se começa a observar o namoro com o arquipélago da Madeira. Em 1922, o José Bruno faz o famoso, conhecido apelo
a ter uma uniformidade política, sendo imprescindível na sua ótica que as pressões para com Lisboa, para com Terreiro do Paço, implicassem uma voz única entre o arquipélago da Madeira e o arquipélago dos Açores, fazendo este repto em 1922 no Correio dos Açores: se a Madeira quisesse, ao que a Madeira responde, a Madeira quer. E dentro deste pedido de namoro aceite, digamos assim, logo em janeiro de 1922, há a visita de Luís de Bettencourt e José Bruno Tavares Carreiro à Madeira, no sentido de discutir em que moldes é que a junção dos dois arquipélagos poderia pressionar uma refundação da estrutura regionalista do decreto de 1895. Aquilo que eu vou dizer a seguir não é académico, é uma posição minha. Pergunto-me sempre porque é que esta conjugação da Madeira e dos Açores não teve uma efetiva consequência. Eu acho que era uma das questões que gostava até aqui de ter a ajuda dos colegas da Madeira. Eu vou lançar uma proposta que não tem o lado madeirense, como eu disse, esta minha partilha convosco é um estudo de caso, mas é engraçado ver que em 1922 o José Bruno faz esta leitura. Bem mais conhecida do que os Açores é a Madeira que simboliza as ilhas. A ilha, expressão com que geralmente o continental, e sempre a ironia na sua ciência e na sua ternura, resume tudo o que fica para cá do Cabo da Roca. As adjacências insulanas, onde pastam as vacas de tetas bujudas, pobres vacas cada vez menos anafadas, a caminho da tuberculose económica em que definham sobre os dedos ferozes do pastor que as ordenha incansavelmente. Algo houve em 1922 que fez José Bruno Tavares Carreiro, Luís de Bettencourt e outros paladinos deste segundo movimento autonómico perceber, primeiro, que a Madeira era muito mais conhecida no Terreiro do Paço do que os Açores, que a realidade madeirense provavelmente estaria distante das necessidades dos Açores. E este projeto de aproximação acaba... Eu ainda não encontrei motivo, por isso faço o apelo se alguém... Porque é que depois isto não avança de forma conjunta para Lisboa? Porque aquilo que nós vemos a partir da ida do José Bruno e do Luís de Bettencourt à Madeira aqui é um caminho novamente sozinho, isolado, protagonizado unicamente para os Açores, com o objetivo claramente de... A Madeira era conhecida, os Açores eram desconhecidos e, portanto, o que era preciso era tornar os Açores conhecidos a nível nacional. E, portanto, é a partir de 1922 que se começa a ter claramente uma estratégia de trazer, de levar intelectuais aos Açores que deveriam conhecer a realidade arquipelágica, perceber as potencialidades e as fragilidades do arquipélago dos Açores e, consequentemente, depois fazer marketing da realidade açoriana em Lisboa para condicionar as consequências políticas deste conhecimento. Portanto, era necessário, imprescindível, tornar visível o arquipélago dos Açores com a constatação que a Madeira já era conhecida em contrassenso com a realidade dos Açores. E o objeto da visita, liderado pelo Correio dos Açores, é muito claro. Numa carta que o José Bruno escreve a Luís de Magalhães, diz: tenho em vista, sobretudo, o objeto é claro, uma propaganda destas terras, fazendo os visitantes, os intelectuais, que observem a nossa vida, os nossos costumes, o nosso grau de desenvolvimento, as fontes do nosso valor, da nossa riqueza. No início pensava-se em convidar apenas 5 individualidades nacionais e que, naturalmente, espera-se que levem boas impressões dos Açores e que digam aí o que nós aqui valemos. Tratando-se de quem se trata, eu pedirei a todos que preparem uma conferência a fazer aqui em Ponta Delgada. O público satisfará, assim, a natural curiosidade de os ouvir e receberá boas lições. E o produto das conferências, aqui está o segundo objeto da visita dos intelectuais de 22, 23 e 24, será para o cofre do monumento a Santo Antero. José Bruno Tavares Carreiro é um estudioso fervoroso de Antero e foi encomendada uma maquete para um busto de Antero e, portanto, para materializar
esta obra de arte, que seria delineada e que foi projetada pelo escultor Teixeira Lopes, seria uma forma de ter receitas para concretizar o movimento. A recepção que esta gente lhes fará, aos intelectuais, será amável e carinhosa, sem grandezas, sem espalhafatos, para os quais não temos recursos, nem estão no nosso feitio, mas claramente com afetuosidade, muita simpatia e muito reconhecimento pela honra. E este é o objetivo de José Bruno nas visitas. E depois temos um grande momento de discussão, quem são os intelectuais certos, os mais indicados para serem convidados a vir aos Açores e venderem os Açores a nível nacional. E, com a intimidade que liga o José Bruno a Luís da Silva Ribeiro, diz que pena se não vem o Eugénio, era tão decorativo. Depois a gente já o conhece. E o Antero de Figueiredo eram achados, escreveria um livro sobre os Açores à semelhança das jornadas. Esse era dos melhores. E o Jaime Cortesão? E o Raul Brandão? Porque não vêm eles também? Estupenante que eles cheguem. Acho sempre um bicho muito curioso, um grande consagrado, sobretudo visto ao pé, na intimidade, e de chinelos, e com o pijama pouco lavado. Vou gozar a meu modo, surpreendendo-os a fazer frases na preocupação de revelarem na sua superioridade de imortais sobre nós, pobres pretos das ilhas. Esta carta entre os dois amigos é interessante, até porque nos desvenda uma questão que é colateral aqui à minha partilha convosco, que é a questão do Raul Brandão, porque sempre me questionei porque é que o Raul Brandão faz a visita exatamente no ano de 1924, 1924, no famoso obra As Ilhas Desconhecidas. Eu creio, mas não encontrei ainda nenhuma documentação, nenhuma carta, e portanto isto absolutamente é não científico. Eu penso que o Raul Brandão terá sido sondado por algum destes elementos, no sentido de ter sido convidado para integrar a missão dos intelectuais, depois não integra o grupo dos intelectuais e acaba por fazer o próprio circuito turístico à margem do qual resulta a obra As Ilhas Desconhecidas. A partir daqui temos um conjunto imenso de obras que são bastante interessantes e começa naquilo que já foi, percebi pelo debate revelado ontem e que também aqui esta manhã já foi dito, é que todo este trabalho de divulgação do arquipélago dos Açores com a visita destes intelectuais era acompanhado também por um conjunto de obras de divulgação da identidade e da cultura específica dos Açores, com aquilo que em 1920 se diz que é a ligação profunda à cultura portuguesa. Mais portugueses seremos quando formos mais açorianos, ou aquilo que Luís da Silva Ribeiro diz, que as diferenças não são fundamentais entre açorianos e entre portugueses, mas as eventuais diferenças têm a ver com uma certa cristalização de usos e de hábitos locais que estão naturalmente justificados por causa do tal insulamento insular, e recordo o mapa que apresentei-vos no início. E, portanto, a partir daqui temos várias divulgações, como a revista Açores, como Em Louvor da Humildade, de Armando Cortes Rodrigues, a revista Insular, que se inicia em 1926, ou a Pátria Açoriana, de Gervásio Lima, que de facto é bastante interessante. Ou seja, o projeto da visita dos intelectuais é acompanhado por este conjunto de divulgações literárias e de jornais sobre a especificidade dos Açores. A visita dos continentais é concretizada em 1924. O projeto da maquete dedicada a Antero de Quental vem também subajamente divulgada. É feita a exumação dos ossos de Antero de Quental que estavam no cemitério de São Joaquim, e os continentais visitam a Terceira, visitam a Ribeira Grande, e o famoso livro do Raul Brandão, que depois, em 1920, vai ser publicado em 1926, e aqui está ele na Ilha de São Miguel, nas Furnas, em 1924.
A intencionalidade de convencer este grupo de intelectuais a nível nacional não tinha uma aceitação plena a nível regional. Porque, por exemplo, na Ilha do Faial, que, como sabemos, já vos disse, era o único distrito que não tinha aplicado o decreto de 2 de março de 1895, por exemplo, o António Batista acha que foi uma má estratégia esta dinamização política, claramente dizendo que os visitantes, os intelectuais, são apenas pobres missionários, e a expressão é curiosa, de um ideal caduco. Seja como for, os intelectuais cumprem o objeto para os quais tinham sido convidados na visita. Leite de Vasconcelos, por exemplo, publica também uma obra com o sugestivo título O Mês de Sonho, o mês que tinha estado nos Açores, e todo este impacto de divulgação turístico-cultural consegue, em 1925, que sejam eleitos 2 deputados naquilo que é designado a revolta dos escravos e acaba por ser bastante forte as consequências de 1922, 25, até que o golpe militar de 1926 acaba naturalmente por congelar este otimismo em prol do argumento autonomista em Lisboa. As críticas e todo o papel reivindicativo do José Bruno e do Correio dos Açores levam à suspensão deste periódico e, mais uma vez, de forma bastante íntima, o Luís da Silva Ribeiro, numa carta que escreve para o diretor do jornal, diz-lhe parabéns pela suspensão do jornal, que é o cúmulo da celebridade e da glória. Portanto, uma visão bem difícil. A discussão sobre a concretização deste movimento autonómico é delineada com a visita do delegado da República, Feliciano da Silva Leal, e em 1928 é publicado um decreto que respondia, no final de contas, de forma muito positiva a estas aspirações que desde a década de 1919, 1920 estavam a ser aspiradas. Ou seja, competências, há pouco o professor Avelino falava em competências, portanto, as competências, mas que fossem acompanhadas do correspondente valor financeiro para as concretizar. E em 1928, em fevereiro, esta realidade é conseguida através deste decreto, o que leva a uma festividade pública, mais uma vez, por parte dos 2 distritos, quer o de Ponta Delgada, quer o de Angra do Heroísmo. Teve apenas a duração de 5 meses. Em julho do mesmo ano de 1928, surge um outro decreto que invalida o de fevereiro e volta a haver um estrangulamento das finanças e um aumento das competências. Ou seja, iria aumentar o número de responsabilidades por parte das juntas gerais, sem lhes dar o correspondente valor financeiro. Ou seja, o Ministério do Comércio, das Comunicações, da Agricultura, da Instrução, Governo Civil, Polícia, Saúde, Assistência, tudo aquilo passava novamente a ter que ser orquestrado pelas juntas gerais, mas o valor financeiro não tinha o correspondente para conseguir sustentar toda esta imensa pleite de novas responsabilidades. O decreto de julho de 1928 vai então alimentar uma nova fase de crítica pública. Em 1932, mais uma nova tentativa de alterar o contexto autonómico dos Açores, e começamos também a ser novamente acompanhadas por um conjunto de justificações literárias, culturais. Não é por acaso que o artigo do Nemésio é precisamente deste período de uma nova tentativa de revitalizar as críticas e um novo decreto autonómico, com aquilo que fica muito conhecido, que é a concepção da soberanidade, mas aquilo que me parece mais interessante, esta é uma das frases menos conhecidas, mas parece-me tão mais importante do que a soberanidade, quando, também no ano de 32, enquanto ele definia o conceito da soberanidade, sob os signos de agora, Vitorino Nemésio escreve aquilo que é, de certa forma, bastante importante, que é a tal cristalização da realidade açoriana ao afirmar
que os Açores eram, de facto, um Portugal requintado. E, portanto, esta linha, este cordão umbilical que se pretende justificar perante aos Açores. As respostas a nível nacional não são positivas. Vai gizar, não vou aqui desenvolver esta questão do debate e da revolta pública de 1933. Não estou a falar da revolta de 31, estou a falar mesmo da revolta de 33, que também é bastante agudizada. E tudo acaba naturalmente por ter um primeiro ciclo com a Constituição de 1933 e depois os debates finais, tentando revitalizar já numa clara linguagem estado-novista com a organização do primeiro Congresso Açoriano em 1938, mas que na prática só vai levar à publicação do Estatuto das Ilhas Adjacentes em 1940. Aproximando-me do fim, só para fazer aqui algumas conclusões destas características do primeiro e do segundo movimento. Olhando para o período cronológico que trabalhei aqui convosco, finais do século XIX e a primeira metade do século XX, nós vemos claramente há um aumento demográfico, naturalmente, mas nós observamos que este aumento demográfico não é paritário nos 3 distritos. Ou seja, os distritos que tinham aderido ao Decreto Autonómico de 2 de março e que, portanto, foram beneficiando das evoluções legais que daí adviram, aumentaram de forma bem mais proeminente da população do que o distrito da Horta, que inclusive viu decrescer a sua população durante esta primeira metade do século XX. Haverá outras razões que justifiquem, mas esta constatação leva-nos a perguntar se o sistema autonómico, do ponto de vista destas oscilações demográficas, parece de facto ter trazido benefícios para os distritos que o aplicaram, mas não trouxeram benefícios para aqueles que estiveram sempre órfãos deste modelo do decreto de 1895. Durante o período, naturalmente, isto é um facto subajamente conhecido por todos vós, durante todo o período do Estado Novo, a população açoriana cresceu de forma veemente. Conseguimos perceber, em 1960, a população do arquipélago dos Açores atinge o máximo que alguma vez atingiu, ou seja, chegou aos 327.476 população, portanto foi o máximo, e depois, obviamente, a população decresce por via da imigração e depois o sistema autonómico, já da década de 70, obviamente, vai delinear outras circunstâncias. As autonomias exigidas, chegando ao final da década de 1940, 1950, talvez tenham sido autonomias perdidas porque as efetivas consequências acabam por ser muito débeis. Numa conferência que o José Bruno faz em 1950, ele lamentava o estado caótico dos Açores, dizendo que a situação não era de autonomia, mas de qualquer coisa muito parecida com asfixia, com a agravante que havia receitas de vida, mas, simultaneamente, despesas de morte. E, questionando alguma falta de originalidade na aplicação do sistema autonómico, repito, de caráter unicamente administrativo, uma projeção e uma luta pela autonomia que foi sempre liderada pelo distrito de Ponta Delgada, numa carta entre o José Bruno e o Luís da Silva Ribeiro na terceira, Luís da Silva Ribeiro acaba por confessar que não há autonomistas na Ilha Terceira, e, portanto, o projeto autonomista é liderado pelo distrito de Ponta Delgada, e isso leva-me à terceira questão, que aquilo que poderia ser a grande força dos movimentos autonómicos, que era a junção dos distritos de Ponta Delgada, Angra, Horta e Funchal, é, paradoxalmente, a sua própria fraqueza, porque houve sempre uma grande concorrência e uma grande inexistência de força coletiva que acaba, naturalmente, por levar a esta... O problema não é de autonomia, mas é de asfixia. Por fim, apesar de já haver alguns estudos sobre este período, há ainda momentos, biografias e contextos muito pouco estudados.
A nível de arquivos, por exemplo, a documentação que existe do ponto de vista do inventário, da documentação do Governo Civil e das Juntas Gerais está naturalmente numa fase ainda muito incipiente, que dificulta muito ao investigador ter acesso ao processo histórico de todo este contexto. Portanto, do ponto de vista da documentação, inclusive até fotográfica, ainda há um longo trabalho para realizar. Por fim, apesar de se ter fundado no Palácio da Conceição, espaço sede da antiga Junta Geral do Distrito de Ponta Delgada, um centro interpretativo, museológico, dedicado ao tema da autonomia dos Açores, a verdade é que todo este trabalho ainda tem uma vasta área de desconhecimento e que exige um trabalho ainda muito exigente, acima de tudo, penso eu, de forma mais incisiva, com a articulação entre o arquipélago da Madeira e o arquipélago dos Açores. Muito obrigada pela vossa atenção. Muito obrigado, doutora Susana Costa, não só pela excelente comunicação, mas por ter respeitado escrupulosamente o tempo. Não querendo abusar aqui da minha posição de moderador da mesa, mas de facto a sua conferência suscita aqui um conjunto de questões de maior relevância e interesse, e depois podemos falar sobre o assunto. Mas sobre a questão que coloca, a questão do que se colocava o maior conhecimento da Madeira, não é, na década de 1920, eu não sei o que é que se entende, o que é que se entendia então por conhecimento. Se conhecimento efetivamente geográfico, turístico, claro, isso somos para aí, efetivamente a Madeira tem um turismo, digamos, um turismo de elite, mas um turismo consolidado já há várias décadas, já há bastante tempo. Eu recordo que da minha terra, uma pequena vila do distrito de Coimbra, em 1908, uma parte da aristocracia da minha terra vem para a Madeira passar o Carnaval. E ainda o Carnaval não era aquilo que era hoje. Portanto, para dizer, efetivamente havia esse conhecimento da ilha. Mas em termos políticos e em termos de participação das elites insulares na governação central, aí parece-me haver uma contradição dos autonomistas da década de 20. Porque, efetivamente, os açorianos, as elites açorianas, pelo menos desde o final do século XIX, participam muito mais na governação do reino, da República e do Império do que as elites madeirenses. Se nós formos a ver, desde vilas desses Índice Ribeiro, os presidentes da República, não é? Até ao presente, não é? Temos presidentes da Assembleia da República açorianos, não os temos madeirenses. Portanto, parece haver ali uma certa Se a Madeira poderá ser eventualmente mais conhecida por ser mais próxima, por ser um destino turístico, por um conjunto de fatores que eu não sei, a verdade é que as elites açorianas têm um quinhão maior na governação nacional do que alguma vez as elites madeirenses tiveram. Há alguns casos, e temos na ditadura militar um caso de um chefe de governo, temos o caso do ministro Aires de Ornelas e Vasconcelos antes, mas são casos, sobretudo a partir da República, então, a participação madeirense na governação nacional é muito reduzida, o que não acontece com os Açores. O que eu estranhei foi, portanto, esta ligação entre Açores e a Madeira é muito alimentada pelo Correio dos Açores, começa a ser pensada em fins de 1920, em 1921 é pensada, nós vamos conhecer a Madeira, a visita é feita, tem aquela fotografia de 5 de janeiro de 1922, se a Madeira quisesse, a Madeira quer, e depois o assunto, desculpem a expressão, morre. Por isso é que eu disse, esta minha análise é uma análise endogâmica, é sobre a realidade dos Açores, interessa-me perceber porque é que depois desta aproximação esta preocupação deixa de estar, e o José Bruno vira a página e começa a se preocupar com os intelectuais que devem vir e quem são e quem é que não vêm. Não, e isso é relevante. Eu nunca percebi, ao estudar este caso também, ao estudar o caso madeirense, eu nunca percebi porque é que, efetivamente, essa frente comum não consegue se ingrar.
Não sei se por um divisionismo mais tradicional, não percebo muito bem. Essa é, efetivamente, uma grande questão, para a qual não sei se alguém tem uma resposta. Mas eu não quero abusar aqui mais da minha posição e, portanto, quero abrir o debate. Doutor Avelino, por favor. Sendo que, perdão, já fui avisado que temos até ao 12h40. Ao 12h40 teremos que abandonar a sala para o nosso almoço. Doutor Avelino. Obrigado. Eu saúdo, portanto, esta comunicação por... Isto está... Está, ótimo. Eu saúdo esta comunicação pelo seguinte. Nós estamos aqui reunidos para celebrar os 50 anos da autonomia. E se estamos aqui reunidos para celebrar os 50 anos da autonomia, estamos aqui reunidos para celebrar os 50 anos da autonomia constitucional, portanto, de 1976 e decorrente do 25 de abril. Mas esta comunicação, portanto, é útil, como também já foi útil ontem a comunicação da doutora Ana Madalena, acho que é esse o nome, oxalá não esteja enganado, porque são comunicações que demonstram que, ao contrário do que pensa o cidadão comum, a autonomia não é uma coisa do 25 de Abril, não é uma coisa, portanto, da Constituição de 1976. A autonomia, efetivamente, tem raízes mais profundas no tempo. Claro que eu não vou deixar de dizer aquilo que disse já ontem. Para mim, a autonomia é essencialmente um fenómeno da idade contemporânea. Mas sendo um fenómeno da idade contemporânea, e no que aos Açores diz respeito, tem no mínimo 250 anos. Porque eu creio que, no caso dos Açores, as raízes da autonomia começam fundamentalmente com a criação da Capitania Geral, portanto, pelo Marquês de Pombal. É a partir daí que se gera a tal dicotomia muito clara entre um centro dominador Lisboa, uma periferia dominada Açores, que vai estar depois na gênese de todas as questiúnculas e todas as lutas autonómicas que se seguem, particularmente no século XIX, também por via do liberalismo de que já falei, porque o liberalismo vem trazer, portanto, a todos nós, portanto, aos nossos antepassados, digamos assim, o direito da contestação, o direito, portanto, à livre crítica, e o liberalismo traz muitos pretextos de contestação, fundamentalmente assentos num modelo profundamente centralista, que defrauda, portanto, os locais, particularmente as elites locais. Todavia, relativamente àquilo que trouxe aqui a professora Susana Costa, curiosamente, a causa do aparecimento em finais do século XIX nos Açores de um movimento autonomista é causa mais do que política, parece ser uma causa eminentemente económica. E isto foi aqui, portanto, enfim, salientado, logo no princípio, portanto, da comunicação, só que se eu estivesse no lugar da professora Susana Costa, eu tinha dado um passo ainda mais atrás. Porque creio que a crise económica, o problema económico decorre do colapso em simultâneo dos dois principais produtos açorianos de comercialização internacional na altura. Quais eram eles? A laranja, fundamentalmente a laranja de São Miguel, e o vinho, fundamentalmente o vinho do Pico, que eram efetivamente mais rentáveis em termos de comércio internacional e que colapsam de um momento para o outro por via das pragas naturais, numa altura em que os próprios cereais açorianos, os Açores foram sempre um celeiro, os cereais tiveram uma importância fundamental, portanto, na história económica dos Açores, mas, curiosamente, nesta altura, o continente português estava a conseguir, em condições mais favoráveis, obter cereais estrangeiros, não propriamente os cereais açorianos. E é, portanto, a junção do colapso do vinho com o colapso da laranja, o problema da colocação dos cereais, que vai abrir grandemente essa crise económica. Crise económica que leva à criação, por exemplo,
e eu creio que ainda na primeira metade do século XIX, mas talvez a Susana me possa, portanto, corrigir aqui, leva à criação da SPAM, que é a Sociedade Promotora da Agricultura Miquelense, que tenta, portanto, a diversificação da agricultura, mas dessa diversificação da agricultura chega até nós hoje o ananás, portanto, e o chá, pouco mais, embora na altura o principal êxito tenha sido por via da produção do álcool, por via, portanto, enfim, do tabaco, mas então aí a professora Susana Costa já disse o resto, portanto, que são grandemente lesados pelos embargos que o continente coloca, portanto, às importações açorianas. De resto, estamos aqui a falar, portanto, de causas internas da autonomia dos Açores. Claro que há uma causa externa que vale para todos. As autonomias, como eu disse ontem, só frutificam quando há também uma crise nacional. E essa crise nacional existiu, foi fundamentalmente uma crise política correlacionada, portanto, com a agonia da monarquia e a aproximação da República. A professora Susana Costa colocou aqui uma questão que eu estava a pensar nela à medida que ela ia expondo. O Fernando, portanto, enfim, levantou a questão também agora. E julgo que este era um areópago, talvez, para a gente, portanto, enfim, alargar um pouco essa discussão. Isto tem a ver já com o segundo movimento autonomista. O primeiro movimento autonomista dos Açores, de finais do século XIX, foi um movimento, como é que eu hei dizer, houve muita pressa em emancipar qualquer coisa nos Açores, emancipou-se uma parte em detrimento das outras todas. O movimento autonomista em finais do século XIX é essencialmente um movimento micaelense. Quando se chega ao primeiro terço do século XX, à década de 1920, a segunda vaga, portanto, de autonomistas, pelo menos teoricamente, procura a unidade. O sentimento açoriano, a identidade açoriana, na ressaca disto, como foi visto, portanto, o Vitorino Nemésio criará, portanto, enfim, o conceito da açorianidade em 1932. E há mais uma coisa. Esses autonomistas da segunda vaga, para além de tentarem que nos Açores a autonomia, portanto, ou o desejo de autonomia unisse todos, procuram a colaboração externa. E procuram a colaboração daqueles que lhe estavam mais perto. E os que estavam mais perto eram os madeirenses, porque tinham sido, teoricamente, pelo menos sujeitos ao mesmo processo de destruição, enfim, secular por parte da capital lisboeta. E daí, se a Madeira quisesse. E daí, depois, a resposta, a Madeira quer. Mas, afinal, portanto, isso efetivamente abortou. E acho que aqui, portanto, devíamos talvez aprofundar um pouco mais isso. Porquê é que isso abortou? Será que isso não terá abortado pelo facto de nós, açorianos e madeirenses, termos interesses comuns, mas também interesses divergentes? Ontem e hoje. É a questão que eu coloco e gostaria que isto fosse, portanto, eventualmente aprofundado, portanto, ouvindo também aqui, a gente já ouviu, portanto, ouvindo mais madeirenses. Já que o Fernando Pimenta é assim um madeirense assim. Eu agradeço muito. A SPAM é da década de 40, não sei se é 43, 40 e pouco, eu não tenho as datas certas. Sim, mas o Ovídio em 1840, a Filoxera em 1870. Eu não tive tempo, não quis também massacrar-vos, quando falei há pouco na revolta de 1933. A revolta de 1933 em Ponta Delgada vem na sequência do declínio da exportação do ananás, por causa do crash de 1929. Portanto, o ananás, na década de 30, tinha, de facto, impacto suficiente para justificar um motim público que liderasse isso. A questão de 1920, de facto, que queria trazer isto, que eu acho que era o aerópago adequado para tal, e penso... Mas por isso é que eu fiz também o meu apelo à questão dos arquivos. É que ainda há muita documentação para ler e que possa fundamentar e trazer-nos explicações plausíveis sobre esta questão. Aquilo que o professor Avelino disse sobre esta antecedente, esta pré-história da autonomia constitucional, que de certa forma foi aquilo que eu quis partilhar convosco, está depois
justificado no preâmbulo do Estatuto Político-Administrativo dos Açores, nomeadamente até vou para o mais recente de 2009, porque o preâmbulo reflete claramente que o Estatuto, etc., etc., baseia-se nas históricas aspirações autonómicas do povo açoriano. Ou seja, todo este histórico depois é politicamente utilizado para justificar revisão atrás de revisão no Estatuto Político-Administrativo. E, portanto, eu sei que o Estatuto tem uma organização legal muito importante, mas o preâmbulo é justificativo quando refere claramente são as históricas aspirações autonómicas do povo açoriano que levam a este encadeamento da década de 80, 90 e as sucessivas revisões. Portanto, isto também me parece importante marcar. Agora, se algum madeirense tiver a resposta, o porquê da não continuidade, ou que pudéssemos pensar em futuras reflexões, seria importante. Houve qualquer coisa que não correu bem. Eu tenho ideia que houve qualquer coisa que não correu bem. Por isso é que eu também queria ler mais as cartas do José Bruna Luís, porque eu queria ver se nas cartas que ele escreve, se ele desabafava um pouco mais, mas fico com a ideia que houve qualquer coisa que não correu bem, porque é de um entusiasmo imenso que é seguido de uma frieza extraordinária, de um arrefecimento profundo. Porquê? Houve alguma coisa, se me permite, houve alguma coisa que não correu bem e se calhar continua a haver coisas que não correm bem. Lembremos, por exemplo, do atualíssimo processo da revisão da Lei das Finanças Regionais, em que nos Açores metade diz que a gente deve dar um braço aos madeirenses e outros dizem que devemos é fugir deles. E aqui, se calhar, a coisa também é igual, ou não será? Eu, antes de dar a palavra ao madeirense de Gema, o colega Paulo Rodrigues, só queria apenas, enquanto madeirense enxertado, queria apenas dizer uma coisa. Na sequência, portanto, desta grande reunião, desta tentativa de entendimento, Ponta Delgada, Angra do Heroísmo e Funchal vão apresentar 3 projetos diferentes. A Ponta Delgada, o projeto de Francisco da Taíde Faria e Maia, que já tinha sido apresentado antes e que vão retomar. Angra, em 24 de fevereiro de 23, a Junta Geral aprova o outro projeto. E o Funchal apresenta a 9 de março, pela mão do senador Vasco Gonçalves Marques, um outro projeto. Efetivamente, nem é sequer açorianos e madeirenses. É que estamos aqui a falar de 3 coisas diferentes. 3 distritos, cada um a lutar, se calhar com o mesmo objetivo, mas efetivamente de forma diferenciada e distinta. Mas não querendo cortar, mas só, por exemplo, um dos trabalhos que seria extremamente interessante, por exemplo, era analisar os diários das sessões. Porque analisando os diários das sessões da República, o arquivo do Parlamento e a leitura e a discussão que os nossos deputados apresentam quando são discutidos, porque sabemos bem que este período é bastante... E seria interessante ter um trabalho de análise e dos discursos e das discussões in loco dos diários das sessões. Peço desculpa. Meu caro Paulo. Obrigado. Eu gostei muito de ouvir, e parabéns também. Para ser relativamente telegráfico, eu acho que a questão era grande e as questões, quando têm essa dimensão, têm que, para chegar ao ponto a que chegaram, têm que resultar de uma correlação de vários fatores. E para justificar também porque é que fracassaram, não há um fator só, existirão vários, na minha perspectiva. Aquilo que já investiguei e tentando também dar algum contributo à discussão, sem ter certezas, não é? Parafraseando o professor Avelino Freitas Menezes ontem, nós não temos nunca a certeza, portanto são várias hipóteses. E isto também já há uma pergunta, este primeiro ponto. Até que ponto é que a desunião açoriana não contribuiu para... Porque nunca foi possível reunir aqui, apesar de ter existido, como sabe, pedidos nesse sentido, nunca foi possível reunir no Funchal as 3 vertentes, digamos assim, da questão. Pelo menos as 3 vertentes, colocando até a Horta um pouco à margem deste processo. Por outro lado, por aquilo que disse uma das figuras que o Fernando agora referiu, o Vasco Marques, que por acaso tinha, e era deputado, e que por acaso tinha uma farmácia que se chamava Luso-Britânica, era sócio de uma farmácia que se chamava Luso-Britânica, e por causa disso foi, nas palavras dele,
pressionado fisicamente em Lisboa. Portanto, não foi só verbalmente, foi também fisicamente. Ora, isto leva-me a outra questão que ele também levantou. Não era possível, aliás, nessa altura também se sabe, existiam várias correntes federalistas, ou, enfim, teóricas de pensamento federalista a nível nacional, e que nunca tiveram qualquer viabilidade, porque não era possível sequer encontrar um patamar de entendimento a nível da Assembleia, como agora e muito bem, acho eu, referi. Nunca houve possibilidade de, na minha perspectiva, criar uma discussão ou colocar sobre a mesa a questão de uma forma regular, de forma a que ela chegasse ao nível da Assembleia. E depois disso, mesmo assim, e eu creio que todos eles, pelo menos o Vasco Marques e outros que o acompanharam aqui na Madeira tinham consciência disso, todos eles tinham também consciência que se chegasse a esse ponto, dificilmente passaria. Ou seria quase impossível de passar. Por outro lado, há também mais um elemento que é a desunião, muitas vezes não é só interna, entre açorianos ou depois entre açorianos e madeirenses, um pouco no sentido daquilo que o professor Avelino Freitas Nunes referiu agora, mas também fomentada por aqueles que estão fora, não é? Que tocam em alguns pontos interessantes e que sabem que vão fomentar a discórdia entre as três vias. Um outro aspecto, isso é uma pergunta que resulta também da minha ignorância, tendo em conta que no caso madeirense há sempre a influência britânica, há influência norte-americana em algum momento neste processo, quer no final dos anos 90, quer nos anos 20? Mesmo que indiretamente. Sim, há influência norte-americana. Há, por exemplo, um jornal da comunidade portuguesa em New Bedford, de 1919, que entra na luta política, tenta piscar o olho a saber se houvesse um separatismo, se os Estados Unidos estavam disponíveis para tornar os Açores um novo Havaí no Atlântico, digamos assim, e essa perspectiva é conseguida. Eu penso que, e terá havido alguma correspondência para tentar medir a temperatura da recepção do governo norte-americano a uma eventual crispação entre os Açores e Lisboa, se estariam disponíveis, mas depois num outro número deste jornal New Bedford eles dizem claramente os açorianos querem ser portugueses e só portugueses. Portanto, depois, ou seja, o discurso é invertido ao perceberem que os Estados Unidos da América não estavam muito interessados em acolher e criar uma fratura com Lisboa, invertem e dizem, bem, o problema não é que eles não nos queiram, nós é que não queremos os Estados Unidos, nós queremos é manter o cordão umbilical a Portugal, mas há uma influência muito grande. E outra influência que talvez possa justificar esta indiferença administrativa por parte do Distrito da Horta é a presença da comunidade inglesa no Faial por causa da amarração dos cabos submarinos, que desde o final da década de 90 estão lá. Aquele artigo do António Dávila Gomes sobre a independência açoriana é apenas um reflexo, um testemunho do desconforto que havia muito claramente no Distrito do Faial relativamente aos outros dois distritos. Há, efetivamente, um desconhecimento imenso de tudo isto. Portanto, eu penso que a nível internacional, quer no segundo movimento, com a tentativa de ver se os Estados Unidos estariam interessados, quer no final do século XIX, com a implementação daquilo que será depois a base dos cabos submarinos na Horta, parece que tiveram uma influência bastante interessante. No fim do século XIX, há várias medidas no sentido, há pouco a professora Isabel falava no Erasmus, de fazer um Erasmus regional, ou seja, que as ilhas, a chamada confraternização insular, teve duas linhas, num eixo só cultural, começou com visitas entre ilhas, por exemplo, para a exposição da tradição, do artesanato, do folclore, e começou com visitas desportivas, de jogos de futebol, etc., etc., mas provavelmente os terceirenses eram ferrenhos benfiquistas aqui, como o professor Avelino, e os miquelenses seriam de outra cor. Ou seja, depois há nos jornais a dizer não vamos fazer mais encontros desportivos porque em vez de enfatizar a confraternização, cada vez é pior e a desunião porque o desporto está a levar a adjetivos muito pouco delicados. Portanto, tentou-se ir pela área da cultura e pela área do desporto fazer um conhecimento interinsular e falhou redondamente. As razões da união são os motivos da discórdia. Por isso o Estatuto Político-Administrativo fala no povo açoriano. Eu provoco, mas já há um povo açoriano?
Ainda esta semana, o senhor vice-presidente do governo... Sim, está. Mas veja, é preciso dar coisas aos nomes. E é preciso dar nomes às coisas. E neste caso, dar coisas aos nomes, ainda esta semana, o senhor vice-presidente do governo regional, que é vice-presidente do governo regional dos Açores, publicou uma contestação frontal à secretária, que é do mesmo governo dele, dos transportes, porque na época natalícia não tinha aumentado o número de voos para a Ilha Terceira, de onde ele é natural. Estamos a falar do mesmo governo, sensibilidades políticas diferentes, mas dentro do mesmo governo, mas há aqui portanto, por questões evidentes. Por isso é que eu pergunto, devolvo a provocação, mas já há um povo açoriano? E está como a Madeira quisesse e a Madeira responde, a Madeira quer, assim, pode haver. Desculpe. Dr. Jorge Freitas Branco. Duas curiosidades. Em primeiro lugar, em relação à Madeira quer, ou se quisesse e quer sim, isso faz-me lembrar uma situação muito posterior, que já tem a ver com as guerras coloniais, em que as três colónias, os três movimentos de libertação das colónias, conseguem uma coordenação política ligeira, mas uma coordenação na luta contra a potência colonial. Não é? É interessante. Ou seja, aí foi possível encontrar aparentemente algo de comum, um denominador mínimo foi possível. Só uma curiosidade, evidentemente, os contextos são totalmente diferentes. Não é? Em relação à viagem desses intelectuais aos Açores, agora falha-me a memória. Eu não sei se é o mês de sonho, se é nas Ilhas Desconhecidas, em que essa delegação de intelectuais naturalmente faz escala no Funchal. E estão aqui no Funchal, salvo erro, há 2 ou 3 dias. Parece-me que é no mês de sonho de José Leite Vasconcelos, que ele dá uma imagem da Madeira e do Funchal terrível, e a imagem dos Açores é idílica, autêntica, pitoresca. É o Raul Brandão. É o Raul Brandão, obrigado. Não é o Vasconcelos. Pois, isso. É interessante, não é? Sim, o Raul Brandão, eu penso que também ficou um pouco despeitado depois de não ter sido institucionalmente convidado para a visita. Mas isto, como eu vos disse, não é um pressuposto científico. É uma opinião que vale, não é académica, é uma opinião. Porque ele depois vai sozinho e faz todo este esforço. Porque, por exemplo, outra pessoa que ficou muito ofendida, que tinha sido sondado para fazer parte da visita e que depois não foi, é o maestro Francisco Lacerda, e que depois a justificação é que ele era demasiado açoriano para fazer parte da visita dos intelectuais, e o que eles queriam eram intelectuais do continente e não queriam açorianos, e depois o Lacerda tenta ir, diz que está com problemas de data porque ia abrir os Jogos Olímpicos de Paris desse ano, e portanto tinha uma agenda bem, ainda tenta trazer um conjunto de violinistas que faziam parte, mas ele tem uma carta que ele está muito ofendido, porque ele foi sondado para fazer parte da visita dos intelectuais e depois o convite não foi concretizado, e eu penso que o Raul Brandão nesta carta diz porque é que não vem o Eugénio, porque é que não vem o Raul, e depois deve ter ficado ofendido não ter sido concretizado. Quer o mês de sonho, quer as Ilhas Desconhecidas, eu penso que eles cumprem bem o projeto para o qual tinham sido encomendados, que era fazer valer aquilo de que... Porque, sejamos sinceros, as Ilhas Desconhecidas têm uma escrita muito literária, é verdade, mas o mês de sonho é exatamente isso, quer dizer, tudo aquilo eles tinham sido pagos para dizer aquilo, perdoem-me a minha frontalidade. Portanto, eles tiveram uma encomenda política e cumpriram muito bem o seu propósito para corresponder à missão que tinham sido convidados. Portanto, temos sempre que fazer com muito cuidado este tipo de leituras, inclusive é das Ilhas Desconhecidas, porque é romantizada. Um grande romantismo. A leitura do Corvo por parte quer de Raul Brandão, quer de Luís Leite de Vasconcelos é muito romantizada. É de quem está lá mesmo 48 horas. Isso provavelmente teve consequências na etnografia portuguesa posterior, em que a imagem dos Açores e, digamos, os levantamentos pelos Açores são extraordinariamente valorizados pela diversidade cultural
Sim, senhor professor, por isso é que o Vitorino tem aquela frase fantástica: os Açores são um Portugal requintado. O verdadeiro Açores não está em Beja, nem em Lisboa, nem em Coimbra. O verdadeiro Portugal não está lá. O verdadeiro Portugal está aqui, pela cristalização, pelo tal insulamento. Portanto, aquela frase, para mim, é mais preciosa, do ponto de vista simbólico, do que a açorianidade. Porque é claramente a associação de tudo isto. O que há de bom na essência portuguesa não está em mais lado nenhum, senão nos Açores. E isto é muito provocador. O requinte, não é? São Portugal requintado. De um homem que estudava em Coimbra, de um homem que passeava por Lisboa, de um homem que tinha, portanto, uma pujança... Portanto, os Açores são um Portugal requintado. No mesmo ano em que escreve a sua famosa linha sobre a açorianidade, porque são as duas frases, são de 32. O Luís Ribeiro diz uma coisa semelhante: os Açores são os portugueses Portugal. quatro ventos que ficaram no meio do mar, portanto, sem corruptelas. Exatamente. E o que eu creio é a amizade entre o José Bruno e o Luís da Silva Ribeiro é singular entre um... O José Bruno nasceu em Coimbra, mas viveu sempre, e é um miquelense assumido um pouco, portanto viveu sempre, é inexcedível, não é? Porque a mulher do José Bruno era terceirense, Georgina, mas há uma rivalidade imensa, uma canibalização imensa que depois traz consequências que são dramáticas, por vezes ainda hoje. Por vezes ainda hoje. Uma fatura longa. Muito bem, muito obrigado. Penso que esta conferência e este debate foram particularmente provocadores e acho que daqui podemos sair com inúmeras pistas para pensar melhor esta autonomia antes da autonomia, esta autonomia administrativa, os movimentos autonomistas, açoriano e madeirense, porventura indagar as causas também do fracasso dessa plataforma unificada, pensando uma coisa e indo um pouco ao encontro do que disse o colega Paulo Rodrigues. A República, a Primeira República, por muita mistificação que haja, não era autonomista de todo. E o único tipo de autonomia que a República efetivamente admitiu, e de forma mitigada, foi a de Angola e de Moçambique pela instituição de regimes de autocomissariados que foram exigidos em Versalhes pelas potências vencedoras, que Portugal era vencedor, mas até certo ponto. E, efetivamente, ou Angola e Moçambique mudavam de administração, ou a administração de Angola e de Moçambique seria exercida por ingleses e franceses. E é neste quadro que é instituído os regimes de autocomissariados em 1921 em Angola e Moçambique, e que logo em 23 estão em crise, porque em 23 Angola está na bancarrota. A administração de Angola está na bancarrota. Portanto, a abertura que pudesse haver para a questão autonómica, para as exigências autonómicas da Madeira e dos Açores, pudesse haver em Lisboa, seria de facto mínima. Se existia, era efetivamente mínima. E este é um fator que, se calhar, é preciso ter efetivamente em consideração. Até que ponto as próprias elites daqui, de Ponta Delgada, de Angra, não é, percebiam que margem é que nós temos de atuação. Pronto, eu, com isto, vou ter concluído e peço desculpa, mas temos que ir efetivamente almoçar. Muitos parabéns, muito obrigado. Retomamos às 14 horas.